Então, nosso próximo passo vai ser transformar os dados em códigos, pelo menos em algumas colunas. Vamos lá nas colunas para ver quais dados a gente vai transformar? Então, veja aqui. O código já está em código, então não precisa. Eu vou transformar essa aqui de compra e venda em C ou V, essa de viagens internacionais ou transferências pessoais, essa de espécie ou cartão. Vou transformar esta daqui também. E aí eu posso colocar vários códigos, posso colocar código numérico, alfanumérico, como a gente quiser aí. Então, essas são as colunas que eu vou primeiro transformar, e depois a gente vai mexer nesta coluna aqui dos intervalos, tá ok? Mas primeiro vamos lidar com essas quatro aqui. Então, coluna 2, ou B, C, D, E e E. Então, voltando aqui para o nosso código, pronto. Então, para transformar, eu vou usar, assim, eu tenho que referenciar a nossa planilha, então, nosso TW. Aí eu vou dizer qual que é o intervalo, então, o range. A coluna, a primeira que eu vou fazer é a coluna B, então, vou B, dois pontos B, então, todos os dados da coluna B, ou a segunda coluna. E aí eu vou usar o replace. Replace quer dizer que ele vai trocar alguma coisa, um valor que está ali por outro. Então, eu vou informar para ele. Então, dá um espaço aqui. O que eu vou trocar? Então, eu vou trocar... Vocês vejam que tem vários parâmetros aqui. Eu vou usar da maneira mais simples. Eu vou trocar onde está escrito compra, então coloca vírgula, pela letra C. Tá joia? Aí eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, V. E aqui vou trocar aqui onde está venda, eu quero que coloque a letra V. De novo, para trabalhar com dados, aí pode ser uma escolha de vocês. Aí vocês têm que pensar um pouco no banco de dados que vocês querem trabalhar e o que vocês vão fazer com esse banco de dados depois. Então, ao invés de compra C, pode colocar um número 1 ou 0, venda número 2, ou algum outro código. Então, você tem que parar e pensar um pouco qual que é o banco de dados que você vai precisar depois. Tá ok? Então, por exemplo, se você vai fazer um estudo econométrico, às vezes você vai trabalhar com uma variável dummy. 0 é compra, 1 é venda. Tá joia? Ou o contrário, aí dependendo como você quer trabalhar, qual é o modelinho econométrico que você quer construir. Mas tem várias alternativas e esse é o momento justamente que você vai transformar o dado que você pode fazer essas escolhas, já pensando no futuro. Agora eu vou trocar os dados da coluna C e é lá onde está escrito. Repare o seguinte, que eu estou escrevendo aqui em letra minúscula e ele vai entender direitinho, tá? Então, eu testei também isso. Então, se compra tiver com C maiúsculo, o resto minúsculo, ou só tiver maiúsculo, não interessa. Ele vai substituir tudo certinho. Essa é uma vantagem. Então, aqui, por exemplo, em viagens internacionais, aí eu vou colocar um código aqui, VI. Esse aqui, Ctrl V. Vou até colocar um código diferente aqui. Não, deixa aqui, eu vou mudar o próximo. Vou colocar aqui transferências pessoais. Vou colocar o código aqui TP. Agora vou só subir um pouco aqui. Então, aqui na coluna 4, ou coluna D, veja que eu estou colocando o range dessa maneira, poderia fazer como aqui em cima, que a gente definiu qual que é a célula de início, fim. Eu estou marcando a coluna toda para vocês verem também que o range a gente pode, vamos dizer, um objeto bem legal que a gente pode referenciar aos dados do intervalo de várias formas diferentes, tá ok? Aqui na coluna D, tem se é em espécie ou cartão. Então, onde está em espécie, eu vou colocar, por exemplo, 1. E aí, a outra alternativa nessa coluna, que eu já copiei e colei aqui, é cartão
cartão pré-pago. E aí eu quero que coloque 0. Então eu posso colocar, estou colocando 1 e 0 só para também exemplificar que eu posso criar os códigos de várias formas. E aí fica o último aqui, é na coluna E. Então, aqui eu quero trocar onde está escrito N/A. Eu vou colocar aqui um NA maiúsculo. Tá joia? Pronto. Assim eu já transformei os códigos, que era outra das etapas que a gente ia ver. Próximo passo, vou lá para o intervalo. Tá ok? Então, aqui, vou transformar os intervalos monetários ou das transações em códigos. Tá joia? Aí eu vou fazer o seguinte, vamos lá primeiro, só adicionar umas linhas aqui, pronto. Então vamos lá na planilha, tá aqui. E aqui eu tenho esses códigos, tá ok? Deixa eu aumentar um pouco. Então tá aqui, ó, 0 a 200, 0 a 200, 201. Então tem um monte de códigos aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar essa coluna toda. Eu vou ensinar um truquezinho para vocês aqui. Vou marcar essa coluna toda, tá? Aí clico aqui em inserir. Se eu quiser ajudar, pronto, inserir. Tabela dinâmica. Com esses dados dessa coluna somente, dou OK. Aí ele vai criar essa tabelinha dinâmica. A gente tem vídeo no site que ensina a usar a tabela dinâmica. E aí, ó, o título da coluna é 9, beleza. Aí vou colocar aqui, ó, em linhas. E por que eu fiz isso? Só por um motivo. Só para ver os vários intervalos que a gente tem. Então, vou até aumentar aqui, ó, a planilha. Então, eu queria ver os vários intervalos. Inclusive, veja o seguinte, ó, tem intervalo de 0 a 200. Em algum momento, alguém resolveu lá criar um intervalo de 1 centavo, 0,01 a 200. É basicamente a mesma coisa, mas em algum momento resolveu inventar isso daí. A gente vai ter que tratar isso daí. Tá joia? E aí, o truque da tabela dinâmica é justamente para quê? Para vocês entenderem. Olha, eu rapidamente preciso entender aqueles dados lá. Então, você pode criar essas tabelinhas dinâmicas aí, só para ele juntar os dados e a gente saber, quais são as alternativas. Por isso que, assim, lá no código, por exemplo, eu já sabia que só tinha viagens internacionais e transferências pessoais. Por quê? Porque eu fiz essas tabelinhas e identifiquei isso nos dados. Tá certo? De novo, antes de sair rodando um monte de macro, a gente tem que dar uma tratada lá nos códigos, saber o que a gente está enfrentando nessa base de dados antes de ir para a batalha. Muito bem. Então, isso eu vou deixar agora aqui de lado. A gente vai voltar para cá. Deixa eu vir aqui para o código. Então, aqui. O que eu vou fazer aqui? Então, vamos transformar, e aí eu vou criar um vetor, tá certo? Um array de dados que a gente vai usar para guardar esses vários intervalos, tá? Então, aí eu vou criar uma variável j, é só para contagem, as integer porque eu vou colocar poucos valores nela, tá? E aí eu vou dimensionar, vou criar aqui um vetor, a gente chama de vetor, aqui vai armazenar dados, de 1 a 8 as string, tá? Pô, mas por que de 1 a 8? Vamos voltar lá na planilha. Então, voltando aqui na planilha, ó, repara o seguinte, ó, eu tenho 8 possíveis intervalos de dados, por isso um vetor de 1 a 8. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, colocar o número 1, 2, marco aqui, pega no cantinho e arrasta, ele já está colocando aqui os valores, o 9 não me interessa, que é vazio. Então, aliás, ele tem esse vazio porque eu marquei a coluna toda, então tem um monte de células vazias ali. Mas vamos lá.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte truque. Eu vou criar texto. Então, texto do nosso código. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero concatenar o seguinte, ó. Vetor, abre parênteses, aí eu fecho aqui, ponto e vírgula. Esse número aqui, aí pega, abre aspas, fecha parênteses, igual, ponto e vírgula, e aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4 aspas. Por que as aspas? Eu tenho que colocar 4, porque assim na planilha ele vai entender que 4 aspas é uma aspa. Porque eu quero criar uma cadeia de caracteres que me represente uma aspa. Para ele não se confundir, ele sabe que 4 aspas é uma dentro ali dessa string, dessa cadeia de caracteres. Tá ok? Entendo que cada linguagem tem seu jeito. Então, tem linguagens que usam 3 aspas para representar uma, tem linguagem que usa duas na sequência, tem umas que usam a aspa e coloca uma barra invertida e coloca a aspa. Então, assim, cada linguagem tem o seu... Na hora de representar a aspa, dá uma investigada, porque cada linguagem tem seu jeito. Então, isso daqui eu quero que ele gerar um texto, uma string, que vai ser, ó, o vetor 1 é igual, abre aspas, aí eu vou pegar um intervalo. O que é o intervalo? Ó, coluna A, é o valor que está na coluna A, linha 4, tá certo? Que é justamente esse 0 a 200, então esse é intervalo, esse primeiro intervalo. Fecho aqui, aí vou fechar a sequência mais 4 aspas, fechou, pronto. Quando eu der Enter aqui, o que vocês vão ver aqui nessa coluna D é justamente assim, vetor 1 é igual, abre aspas, esse intervalo, fecha aspas. Então, dando Enter, funcionou! Então, agora arrasto aqui para baixo, está aqui nossa sequência. Beleza? Então, está aqui o nosso vetor com os valores dos intervalos. E aí é o seguinte, Ctrl C, o famoso copiar, vou aqui para o editor de texto, tá vendo aqui nosso editor de texto? Beleza, Ctrl V. Olha aqui, ó. De uma vez, ó, vou marcar toda essa região aqui com o cursor, eu dou um Tab, e aí, ó, pronto. Vejam, então, isso é um truquezinho, ao invés de ficar toda hora digitando, vetor 1 recebe de 0 a tanto, vetor 2 recebe de tanto a tanto, assim por diante. Veja o truquezinho, ó. Usei, vamos lá, voltando aqui, ó. Vim aqui nos dados, cliquei na coluna, inserir tabela dinâmica, criou isso daqui, cria aqui um concatenar aqui para juntar aqui os dados, tá certo? Pega essa função com os dados na maneira que você já imagina os vetores, copia aqui, ó, o Ctrl+C, eu venho aqui, página inicial, e clica aqui, ó, copiar, pronto, já tem o texto do código, vem aqui para o editor do código e Ctrl+V, ou vem aqui só dar um arquivo com editar, colar e tal, é que aqui já não tem mais nada para colar. E colou, pronto. Não fiquei toda hora digitando, e assim, menos erro na hora de você fazer o seu código, tá certo? Ganha tempo, e você não fica esquentando a cabeça e errou ou não e tal. Beleza, eu já tenho o meu vetor com os intervalos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer esse vetor e vou fazer as substituições. Então, for, nossa variável de contagem é j, de j igual a 1. Eu vou usar ela mais para frente, até 8. Já dou 2 enters aqui e já vou colocar aqui um next j. Esse j aqui no final do next não é obrigatório, mas é legal para a gente saber, esse next fecha esse for, ou este next é deste for aqui. Porque às vezes a gente está aninhando, está colocando um dentro do outro, então às vezes você vai se perder com isso. E aí a gente vai ver um outro comando, que agora é o select. Então, a gente já viu o with, agora é o select. O select é legal, select case j.
Para que a gente usa o select case? É o seguinte, às vezes eu tenho que fazer vários ifs. If é igual a 1, if igual a 2, ou C igual a 1, C 2, e assim por diante. Então, às vezes, o código fica assim, um emaranhado ali de ifs que fica difícil depois de entender. O select não, ele já fica organizadinho. É como se fossem vários ifs, mas de uma maneira mais simples e mais organizada. E essa é uma daquelas situações, só para fazer um parênteses, que eu quero muito mais mostrar o comando select do que dizer que, olha, seria a melhor ferramenta, o melhor, vamos dizer, código para essa situação. Mas é só para exemplificar. Até para alguns não falarem, pô, usou o select quando não precisava. Não, eu quero mostrar como ele funciona. Então, o select coloca assim, o select case j. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da variável j, tá certo? Que vai estar mudando aqui. E aí ele vai tomar uma série de... ele vai fazer uma série de coisas que a gente vai mandar. Então, case for igual a 1,2, tá certo? Então, se for 1 ou 2, tá? Aí a gente vai dizer para ele o que tem que ser feito. Então, vamos lá. Se for 1 ou 2, olha ali na variável de vetor, 1 e 2 são esses dois primeiros intervalos aqui, de 0 a 200 ou de 1 centavo a 200, tá certo? E aí eu quero que faça o seguinte, ó, tw.range, na coluna 9, vou até checar aqui, para ver aqui, voltar para cá, dados, na coluna 9, coluna I, então, venho aqui, no range, I, 2 pontos I, nesse intervalo da coluna, vou usar o replace, eu quero que ele troque o que está no vetor J pelo código 1. Então, o que ele vai fazer? Ó, se o intervalo for, caso for vetor J1, o que é esse vetor 1 aqui? É de 0 a 200. Ou, se o J for igual a 2, tá vendo? Case 1 ou 2, 1,2. Se for esse daqui, você vai substituir aonde tem esse valor do vetor pelo código 1. Beleza? E pronto. Só que agora eu vou fazer para as outras situações. Se for 5, 2, ou outros aqui. Então, vou colocar, já vou copiar e colar vários aqui. Ctrl V. Então, aqui, ó, se for 5, estou indo pela ordem. O 5 é de 200 a 500. Então, se for o 5, coloca 3. Coloca 3, não, 2. É 1, 2, 3. O próximo aqui, ó, do 501 a 1000. Então, se aqui for 8, aí eu vou colocar aqui, troca o código por 3. Se for o VJ a 1000, 1001, é esse aqui, ó. Se o vetor for 3, ou seja, de 1001 a 3000, coloca o código 4, tá certo? Troca aquele código de 1000 desse intervalo aqui, ó, pelo código 4. É isso que a gente está dizendo. Vou colocar aqui, depois do 1001, 3000, 3001 aqui, ó. Se o código for 6, se o J for 6, o vetor J é 3001. Aí você coloca 5. E aí é o seguinte, só para exemplificar também, se for acima, ó, o 6 aqui, ó, o vetor J, termina no 10.000. Se for acima de 10.000, ou seja, as outras alternativas, tá certo? Então, eu quero que ele coloque um código único. E aí você tem o case else. O case else quer dizer o seguinte, olha, se não passou por nenhuma dessas alternativas, então vai fazer o seguinte, pega, coloca, ou melhor, substitui na coluna I, na coluna U e replace o vetor, esse valor do vetor J pelo código 6. Ou, basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, qualquer valor aqui, ó, o 6, o vetor 6, terminava em 10.000. Qualquer valor acima de 10.000,
eu vou colocar o código 6 aqui, tá certo? Para isso que serve o case else. Então, se não entrou em nenhuma das outras alternativas anteriores, faz isso daqui, tá joia? Agora, eu só preciso fechar o select, que eu não tinha fechado inicialmente, só para mostrar. Então, colocar aqui um end select, tá? Porque eu comecei ele aqui em cima, ó, e eu tenho que fechá-lo em algum tempo. Então, agora a gente fechou com esse end select e pronto. Com isso, já fiz, essa é a parte do código onde eu estou transformando aqueles intervalos monetários em uma série de códigos dessa maneira que a gente definiu. Próximo passo, agora a gente vai começar a fazer o seguinte. Eu vou transformar as grades, as fontes, as cores, tá ok? Então, agora eu vou formatar cores, grades, fontes, Agora vamos dar mais cor aí para o negócio. E aí a gente vai ver alguns jeitos diferentes de fazer isso. Então, vamos lá. Também vou mostrar diferentes formas de fazer isso daí. Então, eu vou usar o J aqui, que eu vou fazer o seguinte. Para o J de 2 até 6, agora eu vou variar as colunas aqui. Então, vou colocar um next J. E aí eu vou colocar aqui, ó, o intervalo, o range, tá certo? Do nosso TW aqui. E aí eu vou colocar aqui da célula, tw.cells, linha 2, coluna J, tá? Até tw.cells. E aí é o seguinte, eu tenho que dizer, lembra que eu tinha toda aquele última linha lá, da linha 2 até a última linha, que era a base de dados, só que eu limpei a base de dados, limpei a parte de baixo, limpei a parte de cima e dei uma comprimida só para ficar com as cotações em dólares. Mas eu guardei essas informações, quando começava, quando terminava tal. Então, como que fica, já que eu fiz essa limpeza, como é que está agora? Agora a minha cotação começa a de dólar começa na linha 2, porque a gente apagou de cima, então, e mandar para tudo para cima, puxou tudo para cima. Qual que é a quantidade de dados que a gente tem? É o linha fim, é a última linha lá que tinha originalmente da base de dados, menos de cotações em dólar, menos linha início. E aí, como a gente está começando da linha 2, tem uma correção aqui. Eu estou subtraindo uma linha mais aqui do que deveria, então eu vou somar 1. Ricardo, mas como é que eu sei essa contagem e tal? Você pega, dá uma esboçada no papel antes ali, ó. Se a cotação em dólar está na linha 2, outra estava na linha 20, como que fica? 20 menos 2 dá 18, tá certo? Mas eu tenho um dado a mais, então soma mais um ali, tá certo? Senão vai cair na linha errada. Então faz uns exercícios antes para acertar essa contagem. Isso é algo normal que a gente faz. E às vezes na hora que a gente está testando, às vezes a gente põe ali, testa e vê assim, esqueci, tá colorindo uma linha que não deveria, tá somando outra linha, e vai. Muito bem, da coluna J também. Pronto, esse é o nosso intervalo. Então, da linha 2 até essa linha fim menos a linha início. Linha fim é quando termina as cotações de dólares, linha início é quando começa a cotação do dólar inicialmente. E aqui, linha fim menos linha início é a quantidade de cotações de dólar que a gente tem, mais um para acertar o posicionamento, porque eu estou começando da linha 2 e não da linha 1. E aqui da coluna J. Então, esse é o intervalo que eu quero colorir, então eu vou colorir colunas, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ponto interior. Então, para colorir a célula, eu tenho que colorir o interior do intervalo, tá certo? Esse é o interior dele. E aí eu vou usar a propriedade aqui, ó, color index, tá certo?
Color Index é uma propriedade que a gente dá um número de uma tabelinha interna do Excel, e ele vai colorir conforme esse código. Então, eu vou fazer uma brincadeira e vou colocar nesse Color Index o próprio valor desse J aí, que está variando de 2 a 6. Então, a coluna 2 está sendo colorida com o código do Color Index 2. Vou mostrar para vocês, aqui na planilha. Eu peguei, baixei lá da internet, entra aqui, ó. Você tem aqui os códigos. Essa tabela grande aqui, ó, vou até movimentá-la aqui para vocês verem aqui. Essa aqui é o Color Index. Então, o Color Index 1 é a cor preta, 2 a branca, 3 vermelha, 4 verde, assim por diante, tá? E o Excel também tem as constantes que representam as cores. Então, por exemplo, VB Black é a cor preta, VB Blue a cor azul, VB ciano e assim por diante. Então, tem vários jeitos da gente se referir às cores. Então, o Color Index, então, ele vai pegar justamente esses códigos aqui e vai colorir conforme esses códigos, tá ok? Então, ele vai colorir aqui da coluna 2 até a coluna 6. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso código, pronto. Então, esse aqui fez o nosso Color Index. Posso também fazer o seguinte, posso pegar um intervalo, então tw.range, tw.cells, 2,j, não vou colorir a coluna 7. Coluna 7, porque até da 2 a 6 eu já colori em cima, então vou especificamente a coluna 7, agora linha fim, menos linha início, podia ter colocado isso numa variável. Isso é até interessante, porque ao invés de eu ficar escrevendo toda hora linha fim, linha início e tal, eu poderia colocar já numa variável. Vou fazer isso daí, ó. E não fica bravo, então vou dimensionar uma variável aqui. Vou criar uma variável, nova linha final. Bom, mas você cria com os nomes grandes, para eu poder entender. As long, porque eu não sei o tamanho, pode ser bem maior que o inteiro. E aí já vou usar 2 pontos e coloco aqui, ó, nova linha final, recebe, ela não é objeto, então pronto, já está aqui, aí eu já posso colocar nova linha final, coluna 7. Ufa, ficou melhor ficar escrevendo toda hora ali. E aí, de novo, vou colorir o interior, então interior.color. Então, eu posso usar o Color Index, que é aquela tabelinha lá que eu mostrei. Não decorem essas coisas, tá, pessoal? Na verdade, na hora que você precisar, colar interior, color e tal, e o Color Index, e vem essas tabelas. E aí eu vou colocar aqui, ó, recebe VB Red, tá certo? Que é o código lá da cor vermelha. Vou colocar um ciano aqui, vai, ciano. Pronto, vai com a cor ciano. Também posso fazer isso da seguinte forma. Então, vou pegar e copiar aqui, ó, esse intervalo, só que agora vou mudar a coluna 1. A coluna 1, porque eu já colori da 2 a 6, colori a 7, agora eu vou colorir a coluna 1. Só que agora eu vou usar uma outra função para vocês verem, que é o RGB. RGB vem de Red, Green, Blue. É um código de cores que vocês já podem ter usado aí. Quer ver? Vou aqui voltar aqui para a planilha. Então, vou posicionar aqui, em qualquer célula aqui, ó, página inicial. Vem aqui, ó, cor de preenchimento. E aí eu vou clicar aqui, ó, mais cores. E aí vou em personalizar. Nesse personalizar aqui, vocês reparem que tem aqui modelo de cores, red, green, blue, ó, vermelho, verde, azul, red, green, blue. E ele tem esse outro formato, o HSL, que é Hue, Saturation, e o outro L, eu nunca lembro. Mas é outro padrão, que também não é que seja mais usado. Em alguns lugares usam mais o HSL do que o RGB. Mas são similares. Então, aqui, ó, vou usar o RGB,
ele tem os códigos que variam aqui de 0 a 255. Então, por exemplo, o que é o verde? É 0 vermelho, 255 verde, 0 azul. Então, vocês veem aqui em cima, ó, a nova é aqui, ó, verdinho. O que é o blue? Ou azul? 0 vermelho, 0 verde e 255 azul. Esta aqui é a cor azul. Então, eu posso definir a cor que eu quiser. Então, por exemplo, sei lá, vou colocar 126 de vermelho, metade verde, metade azul, virou um cinza aqui. Vou colocar menos azul, sei lá, vou colocar... Aí, a gosto do freguês. Vocês também podem clicar aqui, ó, dentro das cores, e aí já tem o código que vocês querem, tá? Então, olha aqui, ó, 206, 172 e 210. Então, esse número que eu vou usar aqui. Então, volto ali para o código, ó, voltando para o código. Ele tá pedindo para eu fechar. 206, 172 e 210. 206, então vem aqui, ó. 206, 172,210, se eu não errei. Então, essa função aqui do VBA, a gente informa os códigos aqui, o red, green e blue, esses números, e ele vai nos devolver o código da cor que coloca aqui, que vai colorir, no caso, o interior aqui desse intervalo. Tá? Esse red, green, blue funciona para esse código, para o color index, que é isso aqui, é outra tabela, tá bom? Então, quando usar o color, tem que usar esse RGB aqui, que ele funciona direitinho. Então, vocês podem ver lá o código de cor que você precisa e usa aqui. Agora eu vou mudar as fontes. Então, mudar as fontes. E aí, vamos lá, é o mesmo intervalo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar este daqui para aproveitar, Ctrl+C, e vou usar o nosso with, que a gente aprendeu. Só que agora o intervalo vai ser toda a planilha, do 2.1 até a nova linha final, que a gente já criou a variável, coluna 15. Então, vou mudar toda aqui, end with, tá certo? E agora, todo esse intervalo, eu só preciso colocar aqui, ó, ponto. Aí eu digo que eu quero mudar. Então, a fonte é um objeto também, bold. Então, bold igual a true. Então, quero que seja bold. Bold, não. Não quero que seja bold. Então, vou colocar aqui um false. Então, não quero que seja em negrito. Então, deixa a fonte normal. Aí eu vou .fonte.name. Então, vou mudar a fonte para Arial. E agora eu vou mudar o tamanho da fonte. .fonte.size. E aí eu vou colocar com tamanho 11, tá? Vocês podem mudar. Onde que eu acho esses nomes de fontes? Ué, vem aqui na planilha, página inicial, tá aqui, ó. São esses nomes que estão aqui, que aparecem aqui, ó. Então, os nomes das fontes, esse nome que você pega e coloca lá, tá certo? Tamanho da fonte aqui, aí tem o negrito, tem o itálico, tem o sublinhado, o underline. Então, tá aqui. São essas fontes, é essa coisa que a gente vai mudar agora. Tá ok? Então, se vocês olharem, a fonte está em Calibri tamanho 11, aqui no geral. Vou aqui no final. Olha aqui, vindo aqui no final, a gente já viu que está em outra fonte aqui. Então, aqui a fonte aqui do final é Segoe 9. Então, vou uniformizar tudo isso daqui, mudando as fontes. Voltando, espera aí, onde eu estou? Aqui, tanta janela aberta, pronto. Então, já tenho aqui já mudei nossas fontes. Agora eu vou mudar eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar também
e vou mudar aqui as bordas, tá certo? Então, aqui, nesse intervalo, e agora vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um if dentro de outro if. Ponto borders, olha que legal. Todo esse intervalão aqui, ó, tudo começa fazendo referência com esse objeto aqui, que é esse intervalo, tá legal? Aí eu estou mudando as fontes desse intervalo. E agora eu vou mudar o objeto de bordas deste intervalo aqui marcado. Então, vou usar um with dentro de outro with, porque agora eu vou mexer no objeto borders, que está dentro do nosso intervalo. Vou colocar outro end with, para a gente não esquecer. E aqui eu vou colocar aqui, ó, ponto line style, recebe xl none, opa, cl não, xl none. Isso o que eu estou fazendo, esse xl none, é apagando as bordas que estão ali, tá certo? Então, primeiro estou apagando a borda. Não precisava nem fazer, mas eu estou fazendo isso só para evitar alguma coisa que a gente esqueça, tal, e para vocês saberem também como apaga isso daí. Agora eu estou querendo colocar borda contínua, então XL, line style, o tipo da linha eu quero que seja contínua, continuas. Pronto. Eu quero dizer qual que é vamos dizer, a forma, a grossura ali da borda, ou eu quero que é o weight, na verdade, que é XL, quer dizer, uma borda mais fina. E eu vou colocar aqui ponto color, eu vou colocar VB Blue, usar o código lá da cor azul. Então, eu vou colocar uma borda diferente, azul. Muito bem, com isso daí a gente já mudou o objeto, as bordas. As bordas é um objeto dentro daquele intervalo, hein? Só que ao invés de ficar escrevendo todo tw.range e tal, a gente economizou bastante aqui. Muito bem, então já mudamos as bordas. Eu preciso agora fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, deixa eu mostrar na planilha. Tá vendo aqui as minhas cotações? Essa é a minha cotação principal do câmbio. Tá vendo que tá com 4 casas aí depois da vírgula? Eu quero organizar isso daí. Então, eu vou pegar a coluna 13. Então, voltando aqui. Então, já mudei as fontes e bordas. Agora, vou mudar... formatar a cotação para 2 casas. E aí eu vou usar aqui, eu vou copiar o nosso TW range aqui. Porque é só numa coluna específica, na coluna 13, da 2 a 3, da linha 2, coluna 13, até a linha final, a nova linha final, só da coluna 13, não quero mudar tudo. E aqui nesse intervalo eu vou mudar o formato do número, number format, que ele também tem, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, de novo, number format, vocês conseguem ver aqui, ó, ele tem number format local, é a mesma coisa que o R1C1 e R1C1 local. Então pode usar o padrão americano ou pode usar o padrão local. Vou colocar aqui no formato americano, que eu vou querer o seguinte, eu quero que coloque com 2 casas decimais, então coloco 0.00. Pronto. Esses 2 zeros aqui depois do ponto, o ponto ele vai converter para vírgula, ele entende que o ponto nos Estados Unidos é a nossa vírgula para separar a decimal aqui no Brasil, no nosso padrão, então ele usa o ponto ali para separar. E aqui, os 2 zeros é para forçar aqui 2 casas depois da vírgula, tá certo? Tem outros, quem tiver curiosidade ou quiser outro no formato de número,
Também dá uma procurada lá no Google, tal, tá cheio de exemplos. E na própria planilha, quando a gente fala formatar, ele dá ali jeitos de você formatar. Quer ver? Vou entrar aqui rapidinho. Então, aqui, ó, vou pegar e colocar aqui página inicial, colocar aqui número, e aí, ó, tá vendo? Ó, personalizado. Ó, número, ele tem os formatos aqui, mas ele tem o personalizado e tem os vários tipos de formatos aqui que você pode usar aí para... Tá vendo? 0,0. Só que se você colocar 0,00 aqui, se você usar vírgula, tem que colocar o number format local, tá bom? Então, tem esse detalhe aqui. Mas ali tem modelos de formatação que você pode testar ali e ver aqui. E outra coisa, eu quero formatar, e uma coisa que eu vi é o seguinte, ele muda o alinhamento. Então, vou colocar ó, o alinhamento horizontal. Então, tem o Horizontal Alignment, que é o alinhamento horizontal. Eu quero que fique à direita. Então, XL Right. Tá? Então, eu estou fazendo isso daqui, ó, nesse mesmo intervalo aqui, ó, da linha 2, coluna 13, até a linha final, coluna 13. Só lá na coluna 13, que tem as cotações, eu quero que mude o alinhamento para a direita. Então, eu quero que o número fique coladinho ali do lado direito, não do lado esquerdo. Vocês podem mudar isso também à vontade. Feito isso daqui, pessoal, a gente já está aqui chegando aos finalmente. Finalmente chegando aos finalmente. Foi o que eu falei logo no começo, essa coisa de formatação é trabalhosa. Por isso, às vezes, automatizar pode ser mais demorado que fazer na mão. Mas, de novo, se é uma coisa repetitiva, então várias vezes você vai fazer isso aqui e tal, pode compensar, porque aí você formata sempre igualzinho. E a minha situação agora é a seguinte, algumas colunas eu não vou querer ficar com ela, então eu vou apagar colunas que eu não vou utilizar nos meus estudos, então apagar colunas não utilizadas. Que colunas eu vou apagar? Então, deixa eu ver aqui na planilha. Essa coluna, por exemplo, 14 aqui, eu posso apagar, não me interessa, tá certo? Posso apagar a coluna 15 também, que não me interessa, tá joia? Essas colunas aqui, ó, E e F, não me interessam, as colunas 5 e 6 também não me interessam. Então, tem algumas colunas aqui que eu posso pegar e apagar sem dificuldades. E aí, deixa eu ir para o código. E aí tem vários jeitos de fazer isso. Então, por exemplo, tw. Aí eu vou usar a propriedade aqui, o colunas, o objeto coluna, na verdade aqui é o objeto coluna, da nossa planilha. Então, eu vou pegar a coluna 14, eu quero apagar. Vou apagar primeiro a coluna 15, tá certo? E aí eu coloco entire column.delete, tá certo? Então, aí eu apago a coluna 15. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, vou apagar depois a coluna 14. E aí vou também depois para o range. Então, range. E aí eu vou apagar as colunas 5 E e F. E F são as colunas 5 e 6. Se eu não me engano, entire column.delete. Então, dois jeitos. Pode apagar a coluna usando o objeto colunas, columns, ou pode usar o intervalo range. De novo, o intervalo range, ou melhor, o objeto range, ou objeto intervalo, é muito poderoso. Então, dá para fazer muita coisa com eles. Eu diria até que talvez seja o principal objeto dentro da planilha aí para vocês terem na cabeça na hora de fazer suas macros e tal. Aí eu posso também automatizar colocando um cabeçalho aqui, tá certo? Não vou mudar esse cabeçalho, depois eu deixo para vocês fazerem isso daqui, mas posso automatizar para mudar o cabeçalho à vontade. Eu apaguei as colunas 5 e 6, então a minha cotação vai da coluna M,
vai para L, vai para a coluna K, tá? Então, vou só mostrar aqui, ó. Vou colocar só um cabeçalho. Então, aqui, tw.cells, na linha 1, coluna K. Espera aí, deixa eu checar. Vou apagar 2, vou para a coluna 11, que é a coluna K. Certinho. Senão, a gente vai ver que é 11. Aí, o valor na coluna, nessa célula, eu vou colocar, vou escrever assim, cotação, tá ok? E tw.cells 1,11.interior. Não sei se vai funcionar com esse interior aqui, talvez tenha que mudar para range. Vamos checar isso daí. Ponto color, recebe VB black, vamos colocar o fundo na cor preta, e o tw.cells 1,11 ponto fonte ponto interior, talvez só seja para o range aqui, ponto interior, não, ponto fonte, eu quero mudar a cor da fonte, ponto color, não é mais o interior, estou confundindo. Recebe VB yellow, cor amarela, pronto. Então, só depois tem outras cotações, vocês podem criar todo o cabeçalho só para exemplificar. E para terminar, eu vou apagar as linhas de grade da planilha. Então, aqui, só para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui, vou chegar nisso. Tá vendo? Ó? Quer ver? Vou deslocar aqui lá. Tá vendo? Tem essas linhas de grade aqui. Eu vou desligar essas linhas de grade e eu posso fazer isso no código. Tudo que a gente faz na planilha, a gente consegue fazer via código, via macro. Então, aqui, ó, para fazer isso daí, eu vou primeiro ativar a planilha. Então, quero que, ó, vai para a planilha aqui, ativa ela, para não ter erro. E aí eu dou aqui um active window, ponto display, fórmulas não, active window, ponto display grid lines, recebe false. Então, não é para mostrar as linhas de grade. E aí está pronto o nosso código. Aí aqui é só testar. Muito bem, tá vendo? Tem um monte de coisa que é feito aqui. Antes de rodar, eu vou salvar, tá certo? Até porque depois, se a gente fez alguma coisa errada, a gente consegue refazer. E aí vou rodar aqui. Então, tem aqui, ó, vamos olhar nossos dados aqui como estão. Então, tem aqui, ó, 500, ou melhor, aqui para o final, 571 mil linhas. Tem Bolívar aqui, ó, Bolívar da Venezuela, boliviano da Bolívia, coroa dinamarquesa, dólar australiano, assim por diante. E aí a gente vai rodando e vai vendo aqui o exemplo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar isso colocando o modo aqui, ó. Eu vou colocar o modo de debug ou de depuração, que eu vou parando e vou, conforme ele vai fazendo, a gente vai parando e vai vendo o que está acontecendo, tá ok? Então, aqui, ó, ele começa aqui formatando a planilha, depois ele vai ordenar. Então, antes de ordenar, eu quero que ele pare. Ó, como que eu fiz isso daqui? Eu clico aqui nesse lado, ó, do lado, nessa barrinha lateral aqui do lado do comando, eu posso clicar e isso aqui é um ponto de parada. Então, na hora que eu rodar aqui, ó, clicar em executar, ele começa executando, quando chegar aqui ele para, esperando que eu digite de novo aqui para executar. Então, quero que ele pare aqui, que ele vai ordenar. Depois eu quero que ele pare aqui.
antes de começar a fazer os códigos, tá certo? Então ele já vai limpar tudo mais. Depois eu quero que ele pare aqui, antes de entrar no for e trocar os vetores, os intervalos ali dos valores. Aí ele vai começar a mudar as cores, tá certo? Então, aí eu quero que ele pare para mostrar essas mudanças das cores. Parar aqui antes de mudar a formatação da coluna. Depois parar antes de mostrar, apagar tudo. E aí já deixa, vai até o final, que aí pronto. Tá? E aí eu vou colocar aqui, eu vou colocar a janela aqui e essa aqui, pronto. Aí a gente pode acompanhar. Então eu salvei para depois qualquer coisa a gente retoma se digitei uma coisa errada. E aí vamos começar a executar. Ó. Cliquei aqui e vou começar a executar de dentro aqui da macro mesmo. Posso começar a executar aqui de fora da planilha e tal, mas é gosto do freguês. Vou começar daqui. Então clico aqui no verdinho, começa a executar. Então ele pegou e copiou os valores aqui. Então, ó, já apareceu aqui, ó, 2013-05, ao invés daqueles outros valores. Só que agora os dados são todos organizados. Olha, reparem aqui na coluna G, que é a coluna 7, que tem aqui VEF, BOB e assim por diante. Agora eu vou organizar. Ele pegou, vai organizar, está atualizando tudo. A base de dados é grande, então às vezes alguns comandos demoram um pouquinho. Pronto, organizou aqui já tudo. Olha aqui, ó, com as moedas e já apagou ali, só me sobrou cotação em dólares, tá certo? Agora eu vou trocar aqui, ó, onde está compra, venda, viagem, vai substituir pelos códigos. Então, eu vou clicar aqui no continuar, no verdinho, para ele executar o próximo, ou aperto F5. Então, aqui, ó, ele já substituiu aqui um dos códigos e está ainda fazendo o resto. Então, ele vai na próxima parada dele, ó, o VI. A base de dados é grande. Como a gente está vendo aqui, vocês estão vendo aí que ele está fazendo todas as trocas aí. Na verdade, quando eu não fico olhando a planilha, faço tudo virar macro, as coisas funcionam mais rápido, tá, pessoal? Então, aqui, deixa eu só mudar para cá, ó. Já fez todas aquelas transformações aqui do lado. Agora eu quero que ele vai transformar aqui, ó, os intervalos. Então, ao invés de 0 a 200, assim por diante, eu vou ver códigos aqui, conforme a gente colocou no Select Case. Então, clico aqui, ó, ele já foi substituindo. Está rodando ainda. Vamos ver aonde ele vai parar. Ele daqui a pouco já vai parar o código na próxima etapa. Próxima etapa, se não me engano, que ele vai começar a colorir. Pronto. Então, está aqui. Que próxima etapa é justamente começar a colorir as colunas, tá certo? Então, na verdade, ele já coloriu uma parte das colunas que estava nesse fora aqui de cima, ó, do J igual a 2 ao 6. Então, quer ver? Ó, voltar aqui, ó, já coloriu, ó, branco, vermelho, verde, assim por diante, conforme os códigos das cores que a gente tinha visto. Agora ele vai colorir aqui essa coluna 7 e depois a coluna 1. Tá ok? Aí ele já vai mudar a fonte para Arial e vai colocar a borda. Então, aqui o próximo passo. Tá fazendo toda essa transformação aqui. Vamos lá. Primeiro, ele vai mudar a coluna 7 para Corsiano, que vocês estão vendo. Então, tá aqui, ó. Já mudou a coluna 7, colocou na coluna 1 aquela cor que a gente viu ali na planilha lá, que é o 206, 172, 210, colocou a borda azul, ó, naquele intervalo. E repara que eu coloquei o intervalo da linha 2 em diante, então a linha 1 não está com a bordinha azul, tá? Agora ele vai pegar esse número aqui, ó, coluna 13, está com 4 casas, ele vai transformar em 2 casas, ó, que bonitinho. Agora eu vou apagar aqui as colunas, tá certo? Deixa eu ver aqui. Eu vou parar aqui antes de ele colocar a cotação, porque se não me lembro,
na parte eu fiquei com a dúvida assim, o objeto célula também tem o interior e o color ali. Tá? Então, vou apagar as colunas. Pronto, apagou as colunas. Olha aqui, ó, coluna 14 e 15 apagadas, tá certo? As 6 e as 7 foram apagadas, tanto que olha aqui o título da coluna. 1, 2, 3, 4, 7, 8, tá certo? Apaga 9, 10, 11, 12, 13. Então, apaguei as colunas 5, 6. A coluna K, que é a coluna 11, é agora que eu vou... Cliquei aqui para dar uma paradinha também. Então, vou colocar aqui na coluna K. Agora eu vou colocar o cabeçalho. Funcionou. Então, ó, eu estava na dúvida se tinha... tanto intervalo range como cells também tem, ó, mudei aqui o cabeçalho. E aí vocês podem também já automatizar o cabeçalho para as outras células, colocando os valores que vocês quiserem ali e mudando as cores também da maneira. E aí só falta as linhas de grade para a gente acabar. Clico aqui, ele deve sumir com essas linhas de grade. Tá certo? E pronto. Tá aqui. Acabou o nosso código de rodar. Vou ampliar aqui. Tá aí. Nossa planilha toda já organizadinha. Então, vou aqui para o final. Ó. Olha que bonitinho aqui. 2021-5. Tudo com os códigos. Tá certo? Tem uns transferências pessoais aí que não trocou. Então, alguma coisa que eu devo ter digitado ali, ou deve ter um espaço a mais ou a menos, que na hora a gente tem que mudar. Mas depois eu vou deixar isso para vocês. Então, aqui, ó, o código aqui. Também, ó, tem aí um NA também aqui que a gente teria que sumir, eu não sumi com ele. Só cotações em dólar, tem 284 mil. Tá aqui a moeda, os outros códigos aqui dos intervalos. Então, em vez de ter de 0 a 200, assim por diante, tem aqui 1, 2, 3, 4, e aí vai. CNPJ, assim por diante. Aqui a cotação com 2 casas, borda toda com a mesma... Vamos ver a fonte aqui. Página inicial, ó. Fonte Arial, tamanho 11, que foi como a gente definiu. Tudo bonitinho. A partir daí é vocês quererem mudar da maneira que quiserem, colocarem mais cor, tirar cor, mudar, abrir uma linha, pode inserir uma linha aqui, apaga outra coluna lá. Aí a formatação depende do gosto do freguês. Muito bom, pessoal. Essa foi um código, eu vou deixar lá no site, lá no blog, no incredofinanceiro.com, a planilha para vocês poderem. Eu vou apagar esse monte de texto, coisa aí, para ficar menor, porque está muito grande. Mas vocês podem pegar ali esse código e usar, modificar. E é sempre legal, porque volta e meia você quer automatizar uma coisa. Eu já leio isso aqui, já quero formatar um número, já deixa, você ganha tempo e já sai com o trabalho prontinho, e aí manda para outras. Pode depois já automatizar, salvar a planilha, que a gente já viu em outros vídeos. Aí pode criar o que vocês quiserem, salvar com outro nome. E principalmente, vocês podem, a partir daí, modificar, verem o seguinte, dá para fazer o que quiser, tá ok? O que às vezes você vai gastar um pouco mais tempo é achar qual que é o código correto para aquilo, para lá, qual que é o objeto de mudar. Mas, de novo, a grande dica é o seguinte, ó, o Object Range serve, a gente manipula praticamente qualquer coisa que a gente quiser na planilha, pode pôr fórmulas, pode pôr valores, pode mudar de um lado para o outro, copiar daqui para lá e assim por diante. O céu é o limite, tá bom? Até a próxima, até mais.